Lobisomens existem? Talvez sejam apenas lendas que se tornam ótimos livros ou filmes. Mas acontecimentos envolvendo essa misteriosa criatura crescem dia após dia, mostrando que talvez novas espécies ainda possam ser descobertas e até mesmo criadas. Hoje, vamos apresentar algumas histórias supostamente verdadeiras de pessoas que alegam ter encontrado o lobisomem. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal para que o nosso trabalho continue a crescer. Se quiser que a sua história apareça em um vídeo futuro, envie para @oordinário.selvagem no Instagram. Estou procurando histórias assustadoras de motoristas de caminhão ou envolvendo palhaços aterrorizantes. Coloque seu fone de ouvido e tire suas próprias conclusões. O lobisomem da fazenda de porcos, enviado por Benício. A história que eu vou contar aconteceu quando eu tinha cerca de 11 ou 12 anos. Então o ano deveria ser por volta de 1999 ou talvez ali 2000. Moro no interior de São Paulo. Meus pais haviam se divorciado já há alguns anos e no dia do acontecimento minha irmã mais nova e eu estávamos visitando nosso pai em sua fazenda. Ele criava porcos para abate, era fornecedor de um dos maiores produtores de carne do país. Sempre amei animais e gostava de ajudar na fazenda, alimentando os animais e brincando com os leitões. Meu pai tinha construído o abatedouro há pouco tempo. O dia do meu encontro com a criatura foi um dia de inverno muito frio, provavelmente em junho ou julho. Minha irmã e eu havíamos chegado à fazenda do nosso pai por volta do meio-dia e naquela tarde estávamos nos chiqueiros ajudando com as tarefas. Eu me lembro de que o chiqueiro número 1 haviam porcos para abate que tinham alguns meses de idade. No chiqueiro número 2 tínhamos porcas grávidas prontas para dar à luz a qualquer momento e o chiqueiro número 3 estava vazio na época. Ele havia acabado de ser limpo e preparado para uma nova entrega de porcas grávidas que chegariam em alguns dias. Minha irmã me acompanhava, mas um pequeno leitão estava tirando a atenção dela. Meu pai estava no chiqueiro vazio, número 3, trabalhando em um portão quebrado de uma das baias. Eu tinha acabado de alimentar os porcos no chiqueiro 2 quando meu pai me disse que encontrou um dos porcos de abate ferido. Era comum eles se machucarem quando estavam nessa fase mais jovem da vida, tentando estabelecer domínio e sendo muito brincalhões. Mas era raro eles sofrerem ferimentos graves. Quando ele me disse que esse porco provavelmente tinha uma perna dianteira quebrada, meu coração afundou, porque eu sabia que não havia nada que pudéssemos fazer e que o porco teria que ser sacrificado antes da hora. Eu odiava isso. Eu ajudei meu pai a encontrar o porco ferido e levamos ele para a parte de trás do chiqueiro. Lá fora havia uma grande cisterna de esterco. Levamos o porco para o outro lado da cisterna e meu pai trouxe uma pistola de abate. Mas eu recusei ficar lá enquanto meu pai fazia o que tinha que fazer. Eu voltei para dentro e continuei a alimentar os porcos. Depois de um tempo, meu pai entrou para me dizer que precisava ir à sua oficina para pegar algumas ferramentas para consertar o tal portão. A sua oficina era onde ele guardava e mantinha suas máquinas agrícolas. Ficava a 10 minutos de carro da fazenda e ele disse que voltaria rápido. A minha irmã decidiu ir com ele. Era meio da tarde naquele momento, mas já estava escuro. Eu estava sozinho na fazenda, mas eu não me importava. No momento, o céu ainda estava limpo. Eu voltei para a sala dos funcionários para comer um dos sanduíches que meu pai tinha feito para nós antes de terminar o trabalho. Depois, eu voltei para começar a limpar as baias no chiqueiro 1 e 2. Esses chiqueiros tinham pisos com fendas que podiam ser abertos para raspar qualquer fezes e palha, que era então automaticamente transportada para a cisterna de esterco na parte de trás, lá onde nós levamos o porco. Saí, abri a tampa do painel de controle e liguei a bomba. Em seguida, fechei a tampa e olhei por cima da cisterna para o porco deitado lá na frente. Voltei para dentro e comecei a limpar as baias. Depois de cerca de meia hora eu terminei os 2 chiqueiros. Meu pai e minha irmã ainda não haviam voltado da oficina. Então eu decidi ir à sala dos funcionários novamente para tomar um refrigerante na geladeira e assistir um pouco de TV até que eles chegassem. Eles provavelmente voltariam a qualquer momento.
Após alguns minutos assistindo a um reality show chato pra caramba e tomando um refrigerante e comendo meu segundo sanduíche, eu lembrei que eu tinha deixado a bomba de circulação da cisterna ligada lá fora. Então eu coloquei meu sanduíche de lado e fui pelo corredor em direção à porta dos fundos para desligá-la. Eu abri a porta dos fundos e estava prestes a abrir a tampa do painel de controle quando eu vi algo se movendo no canto do meu olho direito, e era bem lá perto da fossa séptica. Olhei em direção ao movimento e imediatamente meu coração pareceu parar. Todo o meu corpo congelou de medo. O que eu vi foi algo que eu nunca tinha visto antes, algo que eu espero nunca mais ver novamente. Do outro lado da fossa havia um animal enorme inclinando-se sobre o porco que havíamos deixado lá mais cedo. O animal estava de costas para mim, então eu só conseguia ver a parte de trás dele. A princípio eu pensei que fosse uma onça parda, alguma coisa assim, mas era muito maior e tinha uma cauda com pelos longos como a cauda de um Golden Retriever, além do que era de uma cor só, um marrom escuro. Seu tronco era musculoso e ele movimentava suas patas como se fossem mãos e pernas. Eu podia ver o vapor da sua respiração subindo no ar frio. Subitamente, o animal se levantou sobre as patas traseiras. Era realmente imenso. Eu penso que ele tinha uns 2 metros de altura. Ele virou a cabeça levemente para a direita, o nariz apontando para o céu, e abriu a boca para jogar um pedaço de carne goela abaixo. A cabeça era definitivamente um lobo, mas muito maior e mais escuro. Tinha orelhas peludas, apontadas para cima, e um focinho longo com grandes dentes caninos saltados para fora. Sabíamos da existência de onças na região, mas isso era algo completamente diferente, algo maior, mais forte e que emanava uma aura maligna. O animal se inclinou novamente sobre o cadáver do porco, continuando a devorar sua refeição. Eu percebi que ele ainda não tinha me notado ali, parado atrás da porta. Eu estava tão assustado que eu não sabia se deveria gritar, chorar ou desmaiar. O meu corpo estava paralisado, eu mal conseguia respirar. Finalmente encontrei forças para recuar silenciosamente, fechar e trancar a porta com suavidade. Mesmo dentro da casa, eu tentei correr pelo corredor o mais silenciosamente possível para trancar a porta da frente também. Eu não queria dar a essa criatura qualquer chance de entrar. Eu fui até a porta do estábulo número 2, que tinham janelas voltadas para onde a criatura estava. Eu olhei para dentro do estábulo através da janela e da porta. Naquela posição eu só conseguia ver o vapor da respiração no ar frio. De repente, alguns dos porcos me viram pela janela da porta e começaram a grunhir alto demais. Logo todos eles estavam grunhindo muito alto, como sempre faziam quando viam alguém na porta, na esperança de receber mais comida. Eu olhei novamente para a janela e vi a criatura se levantar e virar na direção da janela, atraída pelo barulho dos malditos porcos. Eu só conseguia ver o topo da cabeça daquele animal e as orelhas quando ele se aproximou da janela. Eu rapidamente me sentei no chão, na frente da porta, e eu comecei a chorar baixinho. Eu senti as lágrimas escorrerem no meu rosto. Então eu comecei a rastejar em direção à sala dos funcionários para pegar o telefone e ligar para alguém. Claro que vocês precisam lembrar que isso foi por volta dos anos 2000, quando um jovem de 12 anos não teria um celular. Ao chegar à porta, eu percebi que a sala tinha 2 grandes janelas sem cortinas ou persianas. Eu não tive coragem de entrar. Eu tinha medo que a criatura aparecesse na frente da casa e me visse através da janela. Eu sentei-me no canto entre as portas da sala dos funcionários e a porta da frente. Naquele momento, eu não conseguia mais me conter. Eu comecei a chorar como nunca tinha chorado antes. Eu tinha certeza de que esse monstro entraria e me ouviria chorar. De repente, a maçaneta da porta da frente se virou violentamente e algo tentou empurrar a porta para abri-la. Eu gritei e a maçaneta se virou novamente, seguida por 2 batidas fortes, numa tentativa de arrombar a porta. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Quando a maçaneta virou mais uma vez, eu ouvi batidas fortes na porta, seguidas pela voz do meu pai me chamando. E aí eu corri para destrancar a porta,
Quando abri a porta, eu pedi para o meu pai e minha irmã para entrarem rápido e trancarem aquela porta atrás deles. Quando meu pai me viu, ele percebeu que eu estava chorando e perguntou o que estava acontecendo. Eu contei para ele toda a história do que eu chamava de lobisomem e ele olhou para mim sem dizer nenhuma palavra. Depois ele olhou para minha irmã. Ele voltou a olhar para mim e perguntou se eu tinha terminado de alimentar e limpar os chiqueiros. Eu assenti com a cabeça. Ele também assentiu pensativo, olhando para o chão por alguns segundos e depois para nós, dizendo que o restante do trabalho poderia esperar até o dia seguinte. Então ele nos levou para a casa da fazenda. À noite ele foi sozinho dar a refeição para os porcos. Minha irmã e eu o observamos do andar superior da casa enquanto ele atravessava todo o quintal. Ele parecia estar alerta, porque dava para ver que meu pai estava tenso. Ele sabia que tinha algo errado ali. Eu lembro de vê-lo olhando ao redor com a lanterna enquanto andava. Quando ele voltou, eu perguntei se ele tinha visto o porco morto nos fundos. Ele disse que sim, ou melhor, que restou dele, né? Após esse incidente, meu pai foi muito claro. Não poderíamos sair de casa após anoitecer. À medida que eu fui crescendo, eu pensei muito sobre aquele dia e como meu pai reagiu depois que eu contei o que aconteceu. Seguido pelas novas regras rígidas sobre nunca sair após escurecer. Ele sabia que essa criatura existia? Sabia que ela rondava as florestas ao redor da fazenda? Será que ele já tinha visto aquele monstro? Meu pai faleceu de leucemia alguns anos depois, antes de eu ter idade e coragem suficiente para perguntar isso para ele. Mas eu tenho certeza de que ele sabia algo sobre a criatura que eu vi naquele dia. O Homem-Cachorro. Essa história aconteceu na propriedade dos meus avós, nas montanhas de Minas Gerais, localizada a apenas 2 horas de Belo Horizonte. Meus avós viviam em uma cabana de tamanho decente, bem no meio da mata, e tinham cerca de 168 hectares de floresta só deles. Não plantavam nada e não criavam gado. Era meio que os protetores da floresta ali. Minha avó era de família cigana quando conheceu meu avô, e ela era uma senhora muito mística, quase uma bruxa do bem. Eu tinha 19 anos na época e decidi ir caçar. Pois era a época de caça de tatu, paca, porco do mato, esses bichos aí. E eu estava realmente animado para caçar naquele ano. Isso aconteceu há mais de 25 anos atrás. E nessa época, não tinha fiscalização para nada. Era por volta das 9 da manhã. Depois de um café da manhã com broa de fubá e mingau de milho, eu arrumei uma pequena mochila e fui para minha caça. Disse aos meus pais e aos meus avós que ia sair por um tempo para ver se conseguia caçar alguma coisa. Eu era atlético, eu tenho 1,93 m e pesava cerca de 84 quilos na época. Definitivamente não me consideraria um cara pequeno. De qualquer forma, demorei cerca de meia hora para chegar ao meu posto de caça na árvore. Ao longo do caminho, tentei ser o mais silencioso possível. Tava frio lá fora, devia estar por volta dos 12 graus na época, mas a sensação térmica era muito pior, meu amigo. Logo que cheguei no posto que montei junto com meu pai e meu avô no ano anterior, eu subi a escada ficando ali por um tempo. Estava em um ótimo lugar, alto o suficiente para ver ao meu redor e parcialmente coberto por folhas e galhos. De vez em quando fazia chamados e barulhos e depois de cerca de 2 horas eu avistei 3 porcos do mato saindo das árvores e entrando na minha linha de tiro. Mas eles foram muito rápidos e eu nem tentei atirar. Esperei por mais ou menos 1 hora para ver se algo a mais aparecia, mas nada aconteceu. Então eu abri minha mochila e peguei alguns pedaços de broa de fubá que tinha levado. Era mais ou menos ali na hora do almoço e eu estava com muita fome. Terminei meu lanche e bebi um pouco de água. No meio da bebida, um grande porco macho apareceu correndo pelas árvores. Para ser sincero, eu quase que engasguei com a minha água. Esse era o maior que eu já tinha visto. Estava bem na minha linha de visão e de lado, o que era perfeito. Ele devia estar a uns 45 metros de distância, não dava para eu errar um tiro dali não. Eu estabilizei minha mira, respirei fundo e quando olhei e ajustei o tiro, eu vi o porco acelerar e disparar para o meio das árvores. Alguma coisa tinha assustado o porco, mas não tinha nada ali. Eu olhei em volta com a mira e quando eu olhei à minha esquerda, foi quando eu vi.
cerca de uns 9 metros lá na esquerda de onde o porco estava. Eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Tinha um par de grandes olhos castanho claros, quase laranja, me encarando diretamente através da mira. Seja lá o que fosse, tinha me visto dessa distância na minha plataforma. O meu estômago afundou ao ver essa criatura lentamente emergir da floresta, entrando diretamente no meu campo de visão. Ele estava em pé em 2 pernas e era totalmente preto, e a cabeça me lembrava de um pastor alemão. As suas orelhas eram pontudas e era muito, muito grande. Se eu tivesse que adivinhar, eu ia dizer que ele tem uma cerca de 2,5 metros de altura. Tinha uma musculatura definida, não como um fisiculturista, mas como um corredor profissional. Os seus braços eram esguios, terminando em garras. Então, eu vi os lábios dele se retraindo enquanto rosnava para mim. Era de dia, e apesar de frio, o sol estava no céu, e eu vi tudo isso nitidamente. Eu queria ir embora dali, mas eu não conseguia parar de olhar para ele e nem tinha coragem de descer e correr o risco daquilo me pegar. Eu tremia de medo, e isso comprometeu a minha mira. Como se eu não estivesse abalado o suficiente, a criatura começou a caminhar lentamente em direção ao meu posto. Parou a cerca de uns 7 metros de mim e apenas ficou me encarando. Cara, palavras não podem descrever o medo e o terror que eu senti, não. Ela me deu um olhar de tipo assim, ó. Você tem sorte de não ter atirado naquele porco, senão seria você o próximo. O monstro então rosnou um grunhido bem profundo. O melhor que eu posso descrever é como um rugido de jacaré, porém mais longo. Eu suava de medo, a minha blusa já estava toda ensopada. Ele ficou de 4 patas e correu para a floresta. Ele não me atacou porque não quis. Eu fiquei ali por mais ou menos meia hora, observando e esperando, porque eu não tinha coragem de descer e pensar que poderia dar de cara com aquilo. Finalmente eu reuni coragem e corri para casa o mais rápido que eu pude. Eu contei tudo para os meus pais, mas eles não acreditaram em mim. Por outro lado, os meus avós me puxaram de lado depois e disseram que já tinham visto algo parecido, e que já fazia alguns anos, mas eles também disseram que a criatura não fazia mal para as pessoas não, ela se alimentava apenas de animais. Eu voltei lá várias vezes por muitos anos, mas nunca mais vi nada. Quando meus avós faleceram, toda a propriedade foi vendida e o valor foi dividido entre os filhos. Hoje lá é uma fábrica de suco de frutas. As plantações acabaram com a mata que havia ali. Meu amigo viu um lobisomem no quintal de casa. Relatado por Valentim. Isso foi em algum momento de 2019, no final do ano, em uma chácara na região de Londrina, Paraná. Um dos meus amigos, Teodoro, viu algo no meio da noite. O Teodoro acordou e saiu da cama. Ele foi ao banheiro e depois à cozinha para um lanche noturno. Depois de pegar o lanche, ele começou a andar pela sala até chegar à janela nos fundos da casa. Ele estava no 2º andar, perto do escritório do pai dele. Ao olhar para fora, uma figura em seu quintal chamou sua atenção. O quintal era enorme, praticamente vazio, exceto por algumas árvores. Ele notou um pouco além de uma dessas árvores, uma figura com olhos vermelhos brilhantes, um focinho grande e que, segundo ele, devia ter cerca de 2 metros de altura. A criatura então se ergueu sobre as 2 pernas e ele pôde notar que ela tinha pelos pretos e era muito musculoso. Tinha orelhas grandes e eretas, semelhantes às de um lobo, porém mais assustadoras. Ainda parecia que ele tinha chifres, mas ele disse que talvez isso fosse apenas parte das orelhas dela. Não podia ter certeza, pois estava muito escuro. A criatura estava farejando o ar. De repente, ela olhou diretamente para ele. Ao cruzar o olhar com essa fera, ele notou que os olhos eram de um tom de vermelho rubro. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele sabia que era real e que se tratava de um lobisomem. Enquanto a criatura resmungava e mostrava seus dentes, também começou a rosnar. Esse rosnado não soava como um animal normal, mas sim um rosnado profundo e gutural, nada parecido com o que ele já tinha ouvido antes. Os cachorros então começaram a latir e os pais dele acordaram acendendo a luz do quarto. O lobisomem então saiu correndo para o mato,
pulando o muro com imensa facilidade. Logo depois, o Teodoro ouviu seus pais abrindo a janela, mas eles nem saíram do quarto, voltaram a dormir. Teodoro foi para o quarto dele também e me ligou de madrugada contando tudo o que tinha acontecido. Ele parecia muito assustado naquele dia. Até hoje, ele ainda se pergunta se foi tudo verdade ou ilusão da cabeça. Esse encontro não foi muito longe de onde eu moro e é absolutamente assustador pensar a respeito disso. Afinal, nós moramos a menos de 2 quilômetros um do outro. Eu acredito em lobisomem, relatado por Caio Felipe. Uma namorada minha me contou essa história, que achei particularmente interessante, e você verá o porquê. Isso aconteceu aos arredores de São Paulo, em uma famosa trilha local bem pertinho da capital. A minha namorada morava bem perto desse local e fazia trilha lá sozinha às vezes. Era de manhã bem cedinho, a neblina ainda estava baixa, e Raquel estava treinando corrida nessa trilha. Ela viu quando algo passou no mato do lado dela. Quando ela se virou, ela pensou ter visto o que parecia ser um lobo preto se aproximando rapidamente. Sem pensar, ela procurou a árvore mais próxima e começou a subir. Ela já estava mais ou menos na metade da árvore quando esse lobo chegou perto da árvore que ela subiu. Para o horror dela, ela viu outro bicho se aproximando pela direção oposta. O primeiro lobo então começou a tentar subir a árvore, e foi quando ela percebeu que as suas patas não pareciam como patas de um cachorro ou de um animal comum, pareciam mais com as mãos de um coati do que patas de um lobo. Então ela quebrou um galho e começou a bater na criatura na intenção de se defender. Ele saltou e o outro começou a subir em direção à árvore. Novamente ela golpeou com o galho e o outro também pulou de lá. Ela disse que os dois olharam para ela e seus olhos eram laranja brilhante. E foi nesse momento que ela começou a rezar alto e a gritar por socorro. Honestamente, ela sentiu que aqueles seriam seus últimos momentos na Terra. Naquele exato momento, um cachorro passou correndo a uns 40 metros lá na direita, longe do rio, aparentemente tentando sair da área. Essas criaturas lobo viram o cachorro e imediatamente correram atrás dele e correram rapidamente nas 4 patas. Ela esperou alguns minutos até ter certeza que eles tinham ido embora. Então ela desceu da árvore e correu para casa. Ela parou de frequentar as trilhas. Ninguém acreditou nela, claro. Quando ela fez 18 anos, ela se mudou para São Paulo, capital, e não voltou lá mais. Ela nem conversa com os pais por conta disso. Eles falaram que ela era louca. Quando perguntei o quão grande eles eram, ela disse que eram do tamanho de cachorros grandes, de pelos escuros e patas que pareciam mãos de primatas, só que tinham garras. E quando eu insisti no assunto, ela relutou em explicar mais, porque isso mexia com o emocional dela, mas aceitou que eu enviasse o relato. Outra coisa que me chamou a atenção é que não existem lobos e nenhum animal parecido aqui na área, né? Nada tira da minha cabeça que o que a Raquel viu eram lobisomens. Eu acredito. E você? Comente o que você achou dessas histórias e coloque o seu ponto de vista. Quer enviar a sua história? Nos procure no Instagram @oordinário.selvagem e não saia do vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Conhece alguém que curte assuntos como esse? Compartilhe esse vídeo e nos ajude a crescer aqui no YouTube. Obrigado por assistir e até a próxima.